nesta manhã com você no livro de Números, capítulo de número 14. Vamos ler os 9 primeiros versículos. É uma passagem conhecida da nossa Bíblia, Palavra de Deus. E nesta manhã vamos meditar um pouco, vamos aprender no deserto. Afinal de contas, o deserto é um bom lugar para se aprender e a se aproximar de Deus. O que é deserto? O deserto é um lugar ermo, um lugar seco, um lugar vazio. Lá nada se cria, nada se produz. É lugar de solidão, é lugar de esquecimento. Mas até no lugar de esquecimento, o nosso Deus, Ele está presente, Ele se faz presente, Ele faz os milagres, Ele cuida, Ele protege, Ele faz aquilo que eu e você não imaginamos acontecer. Mas até lá no deserto, quem sabe nesta manhã estamos falando para alguém que está num canto esquecido, mas Deus, Ele não esquece de você. Número 14, 9 primeiros versículos, está escrito: então toda a congregação levantou a voz e chorou em voz alta aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhe disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e crianças sejam por presas. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a congregação dos filhos de Israel: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos-la dará. É uma terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque como pão os devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não os temais. Amém? Lemos um texto no qual relata uma tragédia no meio do povo de Deus. A Bíblia conta que o povo de Israel foi cativo, foi escravo em Egito por aproximadamente 400 anos. E a Bíblia vai nos contar, vai nos relatar que nesse tempo Deus ouviu o seu clamor, Deus ouviu o seu gemido, Deus ouviu a necessidade do seu povo, bem como Deus também, Ele agora levanta alguém no meio do povo para justamente tirar o seu povo da mão da servidão, da mão da escravidão, da mão do sofrimento, da mão da humilhação, da mão dos trabalhos esforçados, excessivos que havia naquele tempo. A Bíblia também vai nos contar que quando Deus, Ele, no meio do seu povo, Ele prova seu poder, o seu grande amor. Ele dá livramento durante as pragas, Ele protege o seu povo durante as pragas, Ele faz todo o cuidado de alguém que ama o seu povo. E a Bíblia vai nos mostrar que lá na frente, com braço forte e estendido, Deus vai através de um grande milagre e tira o seu povo da terra da escravidão. Ele vai lá, pega o seu povo, passa-o a pé enxuto diante dos adversários e extermina totalmente aqueles que perseguiam o seu povo. O texto vai dizer que agora o povo marcha pelo deserto em busca de uma promessa, em busca de um grande milagre a mais
que Deus tinha prometido. E então chegamos precisamente no capítulo de número 13 do livro de Números, quando Deus está prestes a colocar um ponto final na peregrinação do povo no deserto. A Bíblia vai dizer que agora ele chega diante do seu servo Moisés, porque a Bíblia diz que ele falava boca a boca com Moisés e diz: olha, vai agora, leva 12 espias, ou levanta um homem dentre todas as tribos, um homem que seja chefe, um dos principais ou um dos príncipes, e manda-os e envia-os à terra para a espiar. E a Bíblia diz que agora Moisés pega, obedecendo a voz de Deus, de cada tribo ele levanta um homem e os manda em lugares estratégicos, e esperam por sua vez 40 dias o relatório desses homens. Você vai ler com calma, vai encontrar no capítulo 13 que quando os espias chegam naqueles lugares onde foram determinados a ir, a Bíblia vai dizer que eles ficaram maravilhados com as plantações, ficaram maravilhados com o fruto da terra. Há um trecho em que diz que 2 homens cortaram um cacho de uva e 2 homens o trouxeram. Por aí você imagina o tamanho da bênção, por aí você imagina o cuidado, por aí você imagina o tamanho da promessa de Deus para o seu povo. Mas acontece que, como é normal, como é comum, o ser humano ele é falho, o ser humano ele não entende a grandeza e as promessas de Deus. E a Bíblia vai dizer que quando esses homens voltam e apresentam seus relatórios, maioria deles, 10 para ser preciso, eles defamam a terra, eles começam a mostrar os problemas da terra. Eles dizem: bom, verdadeiramente a terra que passamos é uma terra boa, é uma terra que mana leite e mel, é uma bênção, mas lá nós vimos gigantes, lá nós vimos povos numerosos, lá nós encontramos cidades fortificadas, encontramos muralhas. E agora eles, ao invés de entender, porque Deus já tinha mostrado o seu poder, Deus já tinha mostrado a sua grandeza, e nessa manhã não é diferente. Essa manhã eu quero te convidar para você lembrar do que Deus já tem feito na sua vida, o que Deus tem te prometido, o que Deus já tem cumprido na sua vida, os milagres que Ele já fez, a proteção que Ele tem estendido sobre a sua vida, sobre a sua família, o que Deus tem proporcionado para você até hoje. E naquele mesmo dia a Bíblia diz que o povo chorou, que o povo agora ficou com medo, que o povo agora queria voltar a uma vida de escravidão, que o povo agora queria voltar atrás, queria deixar as promessas de Deus, queriam deixar tudo que Deus tinha projetado para as suas vidas. E naquele exato momento a Bíblia diz que os sacerdotes, do texto que lemos, eles rasgaram suas vestes e se inclinaram diante do povo. A Bíblia vai contar que 2 homens, dos 12, apenas 2, eles tiveram os seus ânimos levantados. Ele disse: olhe, verdadeiramente é tudo isso que aconteceu, mas espere, não vai ser assim. Deus não leva ninguém no deserto para matar. Deus leva e permite que você passe no deserto para você aprender, para você crescer, para você abrir a sua mente, para você amadurecer, para você crescer, abrir os olhos espirituais e começar agora, no deserto, a aprender e a conhecer mais o Deus que você diz que serve. O texto vai dizer que agora aqueles moços, no texto que lemos, eles diante dos espias rasgam suas vestes, eles se humilham e eles dizem: olha, tudo isso aí é verdade, tudo isso aí aconteceu, está certo, é verdade que tem obstáculos, e como tem obstáculos. Ei, meu querido, você que me ouve nesta manhã, a vida não é um mar de rosas, não existe esse evangelho fraudulento que estão pregando por aí,
que venha para cá que é só bênção, que venha para cá que você vai ter uma vida financeira melhor, que você vai ser rico, que você vai prosperar. Exatamente o contrário. Jesus, ele não prometeu lá no Calvário uma vida de riqueza. Jesus não prometeu lá no Calvário uma vida de bonança, não. Jesus disse: olha, no mundo você vai ter aflição, no mundo você vai ser perseguido, no mundo pelo meu nome você vai ser odiado, você vai ser desprezado, mas saiba de uma coisa: eu venci e você vai vencer também. É essa a proposta de Jesus. Ele agora rasga as suas vestes e diz: olhe, tudo isso é verdade, tem luta sim, para conseguir as bênçãos de Deus, as promessas de Deus nas nossas vidas, precisa passar pelo deserto, precisa lutar, precisa confiar em Deus. E o texto diz: olhe, se o Senhor se agradar de nós, aí sim, se o Senhor se agradar de você, se o Senhor nosso Deus se agradar das suas obras, se o Senhor nosso Deus se agradar aos seus olhos do que você anda fazendo, aí sim, o texto diz, Ele vai nos colocar na terra que mana leite e mel. Vamos trazer para os dias de hoje. Ele vai dar a sua vitória, Ele vai dar aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer se cumprir as promessas dEle na sua vida. Existe um engano muito grande, em que as pessoas pensam que porque Deus prometeu vai acontecer. Alto lá. Acontece sim, porque Deus não mente, Deus não age de engano com ninguém. Mas como é que as promessas de Deus vai se cumprir? Quando eu e você fazemos a nossa parte. O texto diz: se o Senhor se agradar. Como é que faz para agradar a Deus, irmão? Então é simples. Vamos entender isso nos dias de hoje. Vamos trazer aquela cena em que o povo queria apedrejar aqueles que acreditavam no poder de Deus. Ou não é assim hoje? Quando se está nos lugares pregando o Evangelho, quando está nos lugares dizendo que Jesus está voltando, que Jesus tem o melhor para a nossa vida, não na terra, mas lá no céu, que um dia Ele vem buscar a sua igreja, não é as quatro paredes, a igreja sou eu e você, nós somos templos, nós somos moradas do Espírito Santo. Então o templo, para o Espírito Santo morar, ele tem que ser limpo. O Espírito Santo não habita em um templo sujo, o Espírito Santo não habita em um templo que não tem conformidade com a sua palavra. E então agora, quando estamos pregando, se levanta aqueles que não acreditam, se levanta aqueles que quando nós pregamos e falamos, principalmente por esses meios, que Jesus está às portas, que o tempo está se cumprindo, que o cerco está se fechando, então muitos zombam, alguns dizem até como diziam no tempo de Noé, meu nobre presbítero Starsky, que Noé estava louco. Não é loucura. Eu convido você a parar um pouco, a ver os sinais dos tempos, o que está acontecendo com Israel, o que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo com o planeta Terra em todas as esferas. Quando vemos países superpotentes na miséria, falindo, quebrando, quando vemos um pequeno vírus que invade o mundo todo, transforma tudo, mata milhares de pessoas, isso é o fim dos tempos. A Bíblia diz: Jesus está voltando, e nessa manhã, querido, eu venho aqui neste lugar para dizer: escapa por tua vida, abre os teus olhos, presta atenção. A promessa de Deus, ela é maior do que as promessas de baixo. As promessas de Deus são melhores do que as promessas do homem. O povo agora queriam apedrejar Josué e Caleb. Foi necessário o próprio Deus se apresentar. Foi necessário Deus se fazer presente no lugar para provocar temor àquele povo. Povo rebelde, obstinado, povo idólatra.
Tudo isso estava naquele contexto. Mas aí, trazendo para os dias de hoje, trazendo para os dias atuais, o que é que vamos aprender dentro do deserto? Qual é a lição que estamos vendo neste texto? Vamos começar, como alguns que são observadores sabem, eu gosto de mostrar por partes, para que você entenda melhor o que Deus quer com você, para que você compreenda de forma prática, simples, sem arrudeio, sem palavras bonitas, sem teologia, simples. A Bíblia ela é simples, Jesus ele é simples. O ser humano é que complica tudo. O ser humano é que quer que as coisas sejam do seu jeito. Deus manda ir para um lugar e o camarada vai para o outro. Deus manda você amar e você odeia. Deus manda você dar e você retrai. Deus manda fazer algo e você faz o contrário. Infelizmente, é esse o povo no deserto. Quem sabe, infelizmente, hoje é você que está me ouvindo. Presta atenção. Primeiro para aprendermos. Primeiro para crescermos. Primeiro para ter a promessa em nossa vida sendo realizada, sendo cumprida integralmente, precisamos primeiro entender que a melhor proposta é a de Deus. A proposta que eu tenho para você nessa manhã é a seguinte: Deus colocou no meu coração e eu vou passar para você. A primeira proposta é que a dele é melhor que a sua. A proposta que Deus tem para você é melhor que a proposta dos seus amigos. A proposta que Deus tem para você nessa manhã é melhor que a proposta do seu chefe no trabalho, os seus companheiros de farra, seus companheiros da rua, na escola. A proposta de Deus é melhor que a de qualquer pessoa, até a sua mesmo. A Bíblia diz que os caminhos para o homem parecem ser bons, caminhos de vitória, caminhos de bênção, mas no fim são caminhos para a morte, são laços. A Bíblia diz: um abismo puxa outro abismo. Então o que aprendemos? Primeiro, a proposta de Deus, ela é sempre a melhor, incontestavelmente. Nós é que temos problemas para entender. Às vezes queremos tanto uma coisa e insistimos tanto, e Deus está fechando a porta. Deus está impedindo de acontecer. Porque, querido, Ele não vê como você está vendo o presente. Deus está vendo lá na frente. Deus sabe o que pode acontecer com você. Deus sabe como você pode se machucar. Deus sabe como você pode sofrer. Você pode ter perdas. Você pode até tentar, quem sabe um dia tirar a sua vida por causa das suas escolhas. Então nessa manhã, em nome de Jesus, atente para as propostas de Deus. O texto vai dizer que Deus chegou certa feita para um profeta por nome Jonas e disse: olha, vai para a cidade de Nínive, prega sobre ela o meu juízo. Diz que Nínive vai ser submetida, ela vai deixar de existir, ela vai ser destruída, o povo vai se acabar. O texto vai dizer que Jonas agora, ele, ao invés de seguir a ordem de Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus para ele naquele momento, ele vai pagar a passagem e vai de navio para Tarsis. Presta atenção, duas coisas interessantes aqui nós encontramos. Primeiro, Deus, ele permitiu Jonas ir, porque eu e você temos livre-arbítrio. Existem alguns pregadores por aí, algumas pessoas que não entendem o contexto com clareza e diz que Jonas era covarde. Jonas não era covarde. Jonas não estava fugindo da presença de Deus, porque ninguém consegue fugir da presença de Deus. O texto diz que ele tentou. Você pode tentar se esconder de Deus, mas Deus está lhe vendo. Deus sabe teu deitar, Deus sabe teu levantar. E a Bíblia Sagrada diz que Jonas, ele não quis ir
para os ninivitas, porque ele conhecia o Deus que servia. Você conhece o seu Deus? Você conhece o Deus que você diz que tem no peito, um Deus que você diz que é seu Deus, mas não cumpre as ordens dele, não ama aqueles que ele manda amar, não faz aquilo que ele manda fazer. É esse Deus. Você conhece ele? Jonas conhecia, e Jonas sabia que se os ninivitas se arrependessem, Deus ia fechar a mão, não ia mais destruí-los. É onde nós encontramos no texto uma segunda expressão que diz: e Deus se arrependeu. Mas espera aí, irmão Itamar, a Bíblia diz que Deus não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. E Deus se arrependeu? Entenda, o arrependimento de Deus aqui não é porque Deus se arrepende, mas é uma mudança de ação devido à reação de uma ação acontecida. Ou seja, o povo, a Bíblia diz que quando Jonas entra na cidade e começa a pregar e ao arrependimento, o texto vai dizer que do rei da cidade até os animais, a Bíblia diz que todo mundo jejuou, todo mundo vestiu pano de saco, todo mundo entrou em oração, todo mundo se arrependeu, todo mundo se humilhou. E aí, a Bíblia diz que Deus poupou a cidade, poupou os habitantes. Mas tem gente dizendo que Jonas era covarde. Jonas não era covarde. Jonas não queria fazer o bem para aquela nação, porque sabia que no dia que você se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, Deus sabe que Ele vai deixar de entregar você às suas infames paixões e vai levar você para morar com Ele, participar do banquete lá no céu. Jonas sabia disso. Jonas não quis ir. Segundo, o texto vai dizer que quando Jonas chega para tentar fugir da presença de Deus, você vai encontrar escrito que Jonas foi lá e pagou a passagem. Você sabe por que Jonas pagou a passagem? Porque Deus não banca desobediente. Deus não abençoa quem é desobediente. Se Deus mandou você ir para um lugar, vá-se embora. Não fique fazendo bico doce, não fique com mimimi, não fique com dengo. Não, Deus mandou, meu filho, Ele se responsabiliza. Se Deus mandar, meu filho, meta a cara, vá-se embora, não seja frouxo, acredite no Deus que você diz que tem, e por certo Ele vai fazer, Ele vai usar você. O texto vai dizer que quando ele chega no navio, a primeira coisa que ele vai é para o porão. Ele vai se esconder. Ele vai querer ficar lá embaixo no anonimato. Eu já disse, você não tem nenhum lugar que possa se esconder de Deus. Deus está te vendo. Quando você quer mudar a proposta de Deus, aí vai acontecer, e já está acontecendo, eu acredito, o que aconteceu com Jonas. O que foi que aconteceu com Jonas? A Bíblia diz, o Senhor chegou para Jonas e disse: olha, vai lá e prega para aquele povo rebelde, aquele povo que não quer saber de mim, e diga que eu vou destruir. Jonas não quis. Jonas foi para o oposto, já mudou o plano de Deus para o seu plano, comprou a passagem, porque como eu disse, Deus não banca o desobediente, e ele desce agora ao porão. Só que quando ele desce ao porão para tentar se esconder e ficar no anonimato, a Bíblia diz que nesse exato momento, Deus permite uma grande tempestade a ponto de quebrar a embarcação e naufragar todo mundo. Quem sabe nessa manhã está acontecendo com você. Você está na tempestade permissiva de Deus. Para quê, irmão Itamar? Para você aprender que você não deve mudar os projetos de Deus para a sua vida. Você não deve, meu filho, mudar a proposta que Deus tem para você. Eu não sei, não importa, vá-se embora. Quem chamou capacita, quem chamou se responsabiliza, quem chamou vai dar conta e você vai ser uma bênção. Agora não tente fazer do seu jeito.
Faça não, faça do jeito que Deus mandou. O texto vai dizer que quando Jonas está lá, deitado em berço esplêndido, dormindo, e a tempestade quebrando tudo lá fora, a Bíblia diz que a embarcação, os líderes da embarcação começam a jogar as cargas fora, começa a tirar todas as coisas que talvez pudesse impedir a melhor acessibilidade do navio. Você tem que fazer isso. Você tem que tirar da sua vida a bagagem que Deus não quer que você carregue. Você tem que tirar da sua vida as coisas que impedem o trabalhar de Deus na sua vida. Eles estavam fazendo isso. Aí o texto vai dizer que quando eles chegam no porão, Jonas está lá em berço esplêndido dormindo. E o interessante é a forma que o escritor colocou. Quando ele diz que o capitão chega para ele e diz: o que é que você tem dormente? Quem é você? Qual é o teu povo? Aí eu acredito que se fosse nos dias de hoje, ele dizia: eu sou um homem que Deus mandou ir a algum lugar pregar. Eu sou um homem que Deus mandou fazer alguma coisa e eu não quis fazer. E ele diz: olha, me jogue fora, que vai dar tudo certo. Você vai encontrar no texto, no capítulo 2 diante de Jonas, que quando eles jogam Jonas do navio, automaticamente a tempestade cessa. Você está entendendo? Você tem que tirar da sua vida as coisas que desagradam a Deus e a tempestade passa. Comece a trabalhar da forma que Deus quer e vai parar a tempestade. Então, meu filho, você que me ouve, a proposta melhor sempre é a proposta de Deus, porque Deus sabe como é que faz. Deus não precisa de arrumadinho, Deus não precisa da sua ajuda. Ele é Deus, Deus, Ele é Senhor. Senhor quer dizer, Ele é dono, Ele conhece tudo, foi Ele que fez tudo, Ele sabe como é que funciona tudo e você não entende nada. Então, primeiro, fique com a proposta de Deus. Deus tem uma proposta para você, vá-se embora, cumpra. Deus mandou, vá. Ele se responsabiliza. Segundo, você precisa entender que tem que esquecer o passado. Já está dizendo é passado, não está mais na sua vida. Já passou. Tem que servir de experiência e não como rota de vida. São duas coisas que existem 2 dias da nossa vida que nós não podemos fazer nada. Foi o ontem e o amanhã. O momento de fazer é hoje. O dia de você aceitar Jesus é hoje. O dia de você ter os projetos, os sonhos que você quer na sua vida realizado é hoje. Não é ontem, ontem passou. Ontem foi uma oportunidade a menos. Tem hoje. Mas tem amanhã? Tem não, você não sabe o dia de amanhã. A Bíblia diz que o amanhã não nos pertence. Eu acho interessante a frase do nosso saudoso presbítero Manuel Messias, que ele dizia assim, que a nossa vida é que nem uma lâmpada, está acesa e pode se apagar. A Bíblia diz que a nossa vida é que nem um vapor, que se esvanece e vai. Hoje você está aí, Deus te dá uma oportunidade, você diz, quero não, vou deixar para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã você não pode nem chegar a Ele. E o passado ficou lá atrás. Não conta mais. Você vai pegar a dor do passado e vai aprender com ela para hoje e amanhã você não sofrer mais. O que foi que você fez ficou para trás. Você tem que entender que você precisa esquecer do passado. Passado e sofrimento não vai fazer você uma pessoa feliz hoje. O que vai fazer você feliz hoje, uma pessoa realizada, é as decisões, é as escolhas,
é as ações que você vai fazer agora, a partir de agora, nesse momento que você está me ouvindo, neste momento em que você está ouvindo Deus falar com você. É a partir de agora. Eu não quero mais sofrer, eu não quero mais essa vida mesquinha. Então, a partir de agora, em nome de Jesus, é só vitória. É olhar o que Deus quer, o projeto dele, e esquecer o passado e seguir. Você não pode ficar parado no tempo, você não pode ficar no mesmo lugar. Você tem que se mexer, você tem que fazer o que Deus quer e deixar o passado para lá. Terceiro, você não pode olhar para os obstáculos, para as dificuldades. Presta atenção, 10 homens chegaram com um péssimo testemunho. Olha, a terra devora os seus habitantes. Olha, a terra só tem gigante. A terra só tem cidade fortificada, muros intransponíveis. Ei, se o muro não cair na sua frente, você passa por cima dele, mas você não vai ficar prostrado, você não vai ficar parado. Vá-se embora, faça a obra, faça o que Deus mandou você fazer. Tem gigante, você derruba. Se você olhar o texto, Davi não derrubou o gigante com as suas armas, com o seu conhecimento, com a sua faculdade. Davi não derrubou o gigante com um canudo de faculdade de teologia. Davi não derrubou o gigante com conversa bonita, com engano, não. Davi derrubou o gigante em nome do Senhor. Ele olha, quem é esse circunciso que veio desafiar o exército do Deus vivo? Olha aí, ele acreditava que o seu Deus podia ajudá-lo na vitória. E o exército, tudo escondido, tudo frouxo, tudo covarde. Não seja mais um covarde, não seja mais um frouxo. Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para a sua vida, Deus tem o melhor para a sua família. Agora você precisa fazer a sua parte, você precisa fazer o que Deus quer que você faça. Não olhe para a dificuldade, porque quando você olha para a dificuldade, você afunda. Você vai encontrar lá uma certa expressão, um texto que fala que os discípulos pegaram o barco e foram embora, e Jesus ficou um pouco mais atrás, demorou mais para orar. E o texto diz que já tarde da noite, os discípulos já estavam no meio das águas com o seu barquinho, e de repente Jesus chega caminhando pelas águas. Presta atenção, Jesus chega caminhando pelas águas, e alguém olha e diz, é um fantasma. Espera aí, você que diz que conhece a Deus acreditando em fantasma, em demônio, em engano? Não, Jesus disse, sou eu. Sempre no meio da humanidade tem um incrédulo, tem um que vê os milagres e não acredita, vê Jesus operar e não entende, com os olhos vê e não enxerga, com os ouvidos ouve e não entende. É assim. E aquele moço agora pula e diz, Jesus, se é tu que está aí, deixa eu ir ter contigo, deixa eu também andar por cima das águas. Sabe o que Jesus disse? Vem. E o texto vai dizer que ele foi, presta atenção, ele andou por cima das águas. Mas no momento que ele tirou a visão de Jesus, no momento que ele parou de olhar para Jesus e olhou para a dificuldade, olhou para o vento que estava soprando, o texto vai dizer que ele agora começou a afundar. É isso que acontece com você quando você tira a sua visão de Deus, quando você deixa de olhar para Jesus, para olhar para a dificuldade, para o problema. Ah, irmão Itamar, o senhor não sabe de nada. É maior, conversa. Olha para o teu Deus que é maior.
Olha para o Deus que é Senhor, dono de todas as coisas. Não é o de baixo, não é o de lado, não é o homem, é o do alto que te garante a vitória. É o Senhor dos exércitos que te coloca de pé. É Ele que é o testemunho e a certeza da vitória. Aí, Senhor, me acorde. Aí Jesus vai lá. Eu imagino a cena. E Pedro lá afundando, pedindo socorro. E Jesus estendendo as mãos, tirando ele e colocando ele de volta num lugar a salvo. Quando Jesus pediu para ele andar, ele andou. Quando Jesus manda você fazer, você faz. Agora, quando você começar a olhar para o gigante, quando você começar a olhar para a muralha, quando você achar que a dificuldade é maior que o seu Deus, você vai afundar. Não olhe para a dificuldade, olhe para o Senhor. Não olhe para os obstáculos, olhe para Jesus. Não olhe para os que não acreditam, porque nós somos vulneráveis a ataques psicológicos. Algum enviado do cão, como aconteceu com aquele moço da menina, que a Bíblia diz que o moço chega até Jesus e diz: olha, minha filha está à morte, está muito doente. Jesus disse: vamos curá-la. O texto diz que no caminho veio o mensageiro de Satanás e disse: olha, já morreu, não precisa mais não incomodar Jesus não. Não precisa mais abusar Jesus não, a menina já morreu, conversa. A palavra final vem de Deus, não é do homem. Alguém pode ter dito para você: não tem jeito, mas o Senhor nessa manhã disse que a resposta final é dele, que tem jeito sim, que tem solução sim. Alguém diz: vai morrer, vai não. Jesus cura, Jesus tem poder para restaurar. Agora você não pode olhar para o obstáculo. Quando você olha para o obstáculo, você afunda, você perde a direção, você perde o equilíbrio, você perde a calma. Nos dias de hoje, sempre temos duas escolhas de vida. Nessa manhã você tem duas escolhas. Ou você fica com a multidão, com a maioria, que chegou e disse: olha, Moisés, o lugar é bom. Olha aí que cacho de uva bonito, foi 2 homens para trazer. Lá é uma benção, tudo que se plantar, se dá. Mas tem gigante. Mas o povo é armado, o povo é numeroso. As cidades têm muralhas intransponíveis. Você pode ficar do lado desse povo, da multidão que só vê problema, da multidão que só vê luta, da multidão que só vê dificuldade, não acredita, e ainda quer fazer você perder a sua bênção, ainda quer concordar que não vai dar certo, para ver você também fracassando. Ou você pode ficar do lado da minoria, dos 2, Josué e Calebe. Eles disseram: olhe, se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de você, se o Senhor se agradar das suas ações, das suas decisões, das suas escolhas, de confiar na mão dele os seus problemas, as suas dificuldades, aí ele vai te abençoar. Ele vai te colocar na terra que mana leite e mel. Ele vai fazer grandes milagres. E Deus tinha prometido a terra o povo. Deus nesta manhã está prometendo para você, não, Ele vai realizar coisas melhores e maiores, a começar por deixar você sair do estado de escravo para ser livre, a começar por você deixar de ser cavalo para se tornar filho,
a começar pela garantia de ter o nome escrito no livro da vida, a começar por ser a habitação do Espírito Santo, aquele que convence, aquele que testifica, aquele que permite ser usado por Deus, porque Ele vai morar com você e em você. Aí você tem a escolha. Você tem a escolha de deixar uma vida pregressa, uma vida sem valor, uma vida de escravidão, de escárnio, de vergonha, para ter algo melhor. Vai ter luta, vai. Não vai ser flor, não. Você não vai ficar rico, não. Jesus não prometeu riqueza. Jesus prometeu cruz. Quer vir após mim? Só vejo as pessoas dizendo: não, eu tenho Jesus no meu coração. Mas quando vem as lutas, corre. Vai atrás do feiticeiro, vai atrás das drogas, vai atrás do álcool para resolver o problema, entre aspas. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus Ele resolve mesmo. Com Jesus Ele limpa mesmo. Antigamente, o sangue do bode da expiação Ele cobria. Hoje o sangue de Jesus Ele purifica, Ele limpa. É essa a proposta para você nessa manhã. É essa a lição do deserto que você está passando, que hoje ela pode mudar. Você pode sair do deserto agora. E o que faz, irmão Itamar? Simples. Aceita Jesus como teu Salvador. Eu já tenho Jesus no meu coração. Tem mesmo? Será que Ele está mesmo aí onde você está dizendo? Ou quando vem o deserto, os gigantes, as muralhas, você vai bater nas portas que não podem se abrir? A proposta de Deus para você hoje é essa. Ou você fica do lado da multidão, dos que não acreditam no milagre e na transformação, ou você fica do lado da minoria que acreditou, que tomou posse, que conquistou a terra. Não conquistou toda a terra. Entenda uma coisa: quando o povo naquele dia se rebeliou contra Deus, Deus automaticamente se desgostou deles. Automaticamente Deus disse: não vai entrar nenhum. E de fato, se você ler mais adiante, você vai ver que ninguém daquele povo entrou. Todos eles caíram mortos no deserto, morreram, porque não acreditaram no milagre, não acreditaram na promessa deles. Olha, eu vou colocar você no lugar da bênção. Eu vou colocar você no lugar, na terra que mana leite e mel. Eles viram, mas não acreditaram. Bem assim é você nesta manhã. Você tem a oportunidade de acreditar, de agradar a Deus, de trazer Deus para mais perto, de confiar nos seus projetos, não ficar correndo de um lado para o outro. Não precisa você correr atrás de bênção. Você é uma bênção. Você precisa apenas ter comunhão com Deus. Você precisa apenas fazer a vontade de Deus, deixar as obras que afastam você de Deus. Então, nessa manhã, já encerrando e já agradecendo a Deus, primeiramente, agradecendo a